Olá, tá começando o 14º episódio do Movimento X. Hoje eu vou conversar com o Fabrício Dori, diretor executivo de experiência do usuário na McKinsey de São Paulo. Como vocês vão perceber, o Fabrício tem um background gigantesco e uma trajetória muito interessante. Ele trabalhou como designer de interação na IDEO de Munique, São Francisco e Chicago por mais de 4 anos. Também foi head de inovação digital no Itaú e ajudou a criar muitos dos produtos e serviços digitais do banco que usamos hoje. E foi ainda diretor de experiência do usuário na Hilt e na Sapien Nitro de Londres. Esse episódio está muito legal e eu espero que você goste. Mas antes disso, 2 novidades bem rápidas. Eu e o Cristiano vamos produzir as camisas do Movimento X. Se você quiser conferir, é só acessar movimentox.com/loja. E se você quiser fazer perguntas, comentários, críticas ou elogios, é só nos escrever nos comentários que estão agora ativados nas páginas de cada um dos episódios no nosso site. E lembrando que você pode acessar todos os links sobre os quais Fabrício e eu conversamos nesse podcast em movimentox.com. Então vamos lá, eu sou Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Oi Fabrício, tudo jóia? Tudo bem. Estou muito feliz de conversar com você. Muito obrigada pela presença aqui no Movimento X. Não, é um grande prazer, é uma honra. Ainda mais, a gente está no finalzinho do ano, né? Eu acho que talvez seja o último do ano, vai ser super honra total. Vai ser o último, vamos fechar com a chave de ouro. Tem muito tempo que eu quero conversar com você. Eu queria que a gente começasse conversando sobre sua trajetória. Você já morou na Alemanha, Estados Unidos, Suécia, Inglaterra e aqui no Brasil, no Rio, e hoje está em São Paulo, né? Isso aí. Fala um pouquinho sobre sua história com design e experiência do usuário. Na verdade, a história começou há bastante tempo atrás, né? E é até engraçado que eu acho que se mistura um pouco, acho que como muitos de nós, né? Acho que mistura um pouco a história da nossa vida, né? Acho que design é uma profissão que é meio vem de dentro, assim, né? Então acho que a gente acaba, né, vindo pelo caminho natural da vida. Eu acho que talvez a minha trajetória tenha começado, na verdade, quando eu era moleque, e eu fazia umas traquitanas, né, montava umas coisas e tal, e na época, eu me lembro que a primeira coisa que eu montei, assim, que foi meu primeiro design, minha primeira criação, foi eu peguei meu primeiro hack, na verdade, né, eu peguei um relógio de alarme que tinha em casa, e aí descobri que, na verdade, se eu parasse a hora dele, ao mesmo tempo do que o relógio disparasse, ele tocava, aqueles bem antigos, né, que tem o sino em cima e tudo mais. Eu descobri que se eu deixasse, disparava, e aí eu amarrei uns barbantes ali e fiz um alarme para quando minha irmã entrasse no quarto, isso eu devia ter uns 8, 9 anos de idade, quando eu entrasse no quarto o negócio disparava e aquilo foi minha criação, assim. E dali para frente foi só desmontando coisas e tudo mais e tentando entender como é que as coisas funcionavam, meus brinquedos funcionavam, como é que era por dentro. E aí, a partir disso, eu sempre tive design na cabeça, né, como uma profissão, uma coisa que eu queria fazer. E, curiosamente, eu tenho uma prima que é arquiteta, e eu ficava olhando os desenhos de arquitetura e tal, achava aquilo incrível. Eu falei assim, não, acho que eu vou fazer arquitetura, aquela coisa, né, 15, 16 anos, meio confuso. E aí acabei indo, mas sempre gostei muito de tecnologia, e aí eu acabei indo para um lado mais puxado de tecnologia. Eu comecei a fazer engenharia de telecomunicações. Isso foi antes de fazer design, né? Isso no Rio, né? No Rio, na Federal Fluminense, que era uma referência, assim, de engenharia de telecomunicações na época e tal. E aí eu prestei vestibular e tal, e fui para lá. E aí eu fiquei menos de um ano. Eu falei, cara, acho que não é isso que eu quero. Eu acho que eu fui fazer, pensando para trás agora, né? Eu acho que eu fui fazer engenharia de telecomunicações pensando em criar celulares e coisas assim, produtos de comunicação, e era muito mais a matemática do negócio do que realmente a criação do produto, a coisa que me atraía mais, né, que era a relação com as pessoas e tal. E aí eu saí e fiquei meio solto, aí eu falei, vou fazer de fato design. E aí eu fiz na época não tinha, não tinha o X, não tinha design de interação, não tinha nada disso. Aí eu fui fazer desenho industrial,
né, e o design industrial era dividido em programação visual e projeto de produto, eu fui fazer produto. Eu sempre gostei muito da coisa física e tal, e é até interessante que isso definiu muito do trabalho que eu vinha fazer depois, porque eu sempre gostei dessa relação entre o físico e o digital, né. Mas depois eu falo mais de trabalho. Aí eu fui para o desenho industrial, né, projeto de produto na época, e fiz a formação na UFRJ, né, no Rio de Janeiro. Terminei lá, aí comecei a trabalhar com coisas mais voltadas para o universo de produto, fazendo embalagem, fazendo móveis, fazendo objetos de cozinha e coisas desse tipo. E aí naquela época, é até engraçado porque eu fui trabalhar no Centro de Tecnologia do Rio de Janeiro e no Instituto Nacional de Tecnologia, que era o Centro Design Rio na época, que era uma iniciativa do Sebrae para estimular design em pequenas empresas e tal. Um negócio até engraçado que eu fui trabalhar com isso super cedo na minha carreira, mas era uma forma de colocar design, vamos dizer, de estimular design no Rio de Janeiro. Foi muito legal, uma coisa que aconteceu por acaso, porque eu conheci algumas pessoas, eu fiz meu projeto de graduação de produto dentro do Instituto Nacional de Tecnologia. Então eu tive acesso a umas coisas legais também, né? Que na época era super novo, assim, impressora 3D, então meu projeto de graduação fiz todo impresso em 3D e tal, umas coisas super legais da época. E aí eu fui para lá, comecei a trabalhar, depois eu fui trabalhar numa agência que é bem comum no Rio de Janeiro, né, que faz PDV, se chama WeDo, e é até engraçado porque na WeDo a gente estava fazendo umas coisas assim de PDV que tinham tecnologia, né? Então foi meio que uma introdução também, um retorno assim à tecnologia no universo de design para mim, porque a gente fazia umas coisas totalmente politicamente incorretas, mas umas máquinas assim interativas para marcas de cigarro, assim, umas coisas porque as marcas não podiam fazer comunicação, né? E aí começaram a fazer eventos e festas assim dentro de boates e tal, e a gente fazia umas máquinas assim com LEDs, e você chegava, pegava o cigarro, o negócio piscava e tal, era tipo a interação da época, né? E aí de lá, aí eu fiquei um tempo, sei lá, 1 ano e meio, trabalhando, 2 anos trabalhando no Rio, e aí eu falei assim, cara, eu acho que eu preciso buscar a minha vocação de fato, né? Não dá pra, assim, não é bem produto, eu gosto muito de tecnologia, aí eu comecei a dar uma pesquisada e na época achei 2 faculdades que eu tinha gostado bastante. Uma era o Instituto de Design de Illinois, que aí vai para um lado mais estratégico e tal, e o outro é o Instituto de Umeå, na Suécia, né, no norte da Suécia, que é um lugar engraçado, tem várias histórias para contar desse lugar, mas é um lugar assim, não sei se você já viu, mas fica no norte da Suécia, e é uma mega estrutura, assim, é uma escola muito boa de design, e aí eu fui fazer Interaction Design, né, que é o nome que se dava na época, inclusive o curso ainda se chama Interaction Design, mas era tipo o nome mais comum, assim, né, para design de interação e UX. E aí fui para lá, fiquei 2 anos lá, né, fiz o primeiro ano, e tinha uma coisa muito legal da faculdade, acho que fora, assim, toda a capacidade que eles têm, né, de investimento em educação e tal, nos laboratórios, assim, o nosso laboratório de interação lá tinha, cara, equipamentos, arduinos, à torta e à direito, e, assim, sensores e muita coisa muito legal, assim, né. Nossa, que fantástico. E a gente está falando mais ou menos de que ano? Você se lembra? Ah, isso foi em 2005, 2004, 2005. E aí eu fiquei lá 1 ano, fui de 2005 a 2006, eu fui para os Estados Unidos, aí fui trabalhar na IDEO lá. Então na verdade, eu estava procurando um lugar para fazer o que seria inicialmente só um estágio, né? E aí eu recebi essa proposta na IDEO, em São Francisco, e eu falei, cara, é isso que eu quero, e fui para lá. E aí foi interessante porque eu comecei a trabalhar lá, né, e aí tinha uns projetos legais em São Francisco, e tinha um projeto, assim, é engraçado que as coisas vão acontecendo, assim, depois que a gente olha para trás faz tudo sentido, né. Eles me chamaram, na época, por um projeto em Chicago. E aí, em Chicago, eu comecei a trabalhar com um grupo lá, e tinha um projeto para AT&T, bem grande, que foi criar um dispositivo que agora já é uma coisa obsoleta com o smartphone, mas era engraçado que é tudo tão rápido, né? Era um dispositivo para casa com funcionalidades tipo de smartphone, né? Então você tinha
voicemail na época, que era um negócio super bacana, né? Então você poder ver teu voice, quem te ligou e fazer um playback, assim, tocar as mensagens. E tinha acesso à internet, então você tinha uma tela grande, né? Era um dispositivo para casa com uma tela grande e um outro que você falava com seus telefones sem fio na casa, né? Então esse foi um projeto. Só uma dúvida, antes da gente falar um pouquinho mais dos seus projetos na IDEO, que assim, você ficou 4 anos na IDEO, né? Eu queria saber como é que você conseguiu esse primeiro trabalho na IDEO. Foi um estágio? Como é que foi? Foi a coisa mais banal do mundo, assim. Porque eu estava procurando um lugar para fazer esse estágio, que seria o estágio de verão, né, da faculdade. E aí eu comecei a mandar comunicação para vários lugares, e a IDEO sempre, obviamente, esteve no meu radar, assim, no lugar que eu adoraria trabalhar. Só que era uma coisa assim, cara, nunca vou conseguir e tal. E aí eu vi que tinha umas posições abertas para São Francisco, entrei no site, me inscrevi, deu, sei lá, uma semana, entraram em contato, eu fiz algumas entrevistas, fiz umas 3 ou 4 entrevistas na época. Que fantástico! Pois é, né? E aí eles falam, não, cara, a gente gostou muito do seu trabalho e tal, e era uma coisa louca, porque como eu estava na Suécia fazendo o processo para São Francisco, eu fazia ligação 3 horas da manhã, né? Então 3 horas, 4 horas da manhã eu tava lá fazendo entrevista e conversando com as pessoas. E aí, quando eles convidaram, aí eu fiquei feliz pra caramba, né? Caraca. Aí fui pra lá, né? Poxa, imagina, eu tô feliz só de ouvir. Eu acho que essa é uma pergunta que a maioria das pessoas tem, né? Como conseguir o primeiro trabalho na IDEO? Pois é. Mas sabe que, olhando pra trás agora também, né? Vendo como a IDEO tem uma coisa, tem várias histórias assim da IDEO, né? Mas a IDEO contrata as pessoas, lógico pelo skill, pelo portfólio, mas muito pelas atitudes, né? Então essa coisa assim que eu acho que tá muito presente até na forma como eu penso o design, né? Acho que de usar design para transformar o mundo, transformar as empresas, transformar as pessoas, a vida e tudo mais. Então eles estão sempre buscando essa visão, assim, né? Pessoas que usam design de uma forma visionária. Bacana demais. E aí, voltando, você tem diversos projetos, né, lá. Você ficou 4 anos e você estava contando da AT&T. Pois é. E aí eu fiquei... Que é o Home Manager, né? Isso, Home Manager. E aí era uma coisa interessante porque eu de repente saí de um contexto que era assim, meio teórico, lógico, com prática e tudo mais. Uma coisa legal dessa faculdade lá da Suécia é que eles têm uma coisa que eu acho que falta no Brasil, né, que é a parceria muito próxima com empresas. Então todos os projetos lá da Suécia, né, da faculdade, eram sempre com uma empresa, tipo uma Electrolux, Volvo. Então era uma coisa assim, tipo, eles vinham, patrocinavam o projeto. E aí você vinha e trabalhava com eles, e aí me lembro de apresentar projeto dentro da Volvo e tal, umas coisas bacanas deles. E aí quando eu fui pra IDEO, foi assim, pum, caí no meio do negócio prático ali, tinha que produzir e fazer protótipo e colocar em prática tudo que eu tava vendo, né, e aprendendo. E foi incrível, né, porque eu acho que essas situações, a gente entra assim, tem o desafio, a dificuldade de entrar ali, e é onde você aprende de verdade, né, quando você faz assim, stretch the skills, né. E aí a gente começou a fazer uns protótipos assim, de altíssima definição, né, usando Arduino, usando tablets que estavam disponíveis na época, Windows, que eram bem antigos, mas rodavam Flash, e a gente programava os protótipos em Flash. E aí colocando ali, fazendo o protótipo do dispositivo, do telefone, todo funcional, então você podia pegar e simular, por exemplo, uma ligação, e a gente usava isso para fazer os testes com os usuários e para fazer os nossos testes internos, né? Então esse foi um projeto super bacana, foi lançado no mercado, ficou no mercado uns 3 anos, foi um sucesso lá para a AT&T, só que depois, logo, acho que uns 2 anos depois veio o iPhone, né? Isso foi em 2006, e aí com o iPod, iPhone, o iPod Touch na época, né, e o iPhone depois, isso começou a ficar obsoleto, né, para eles. E como é que foi essa sua passagem pela IDEO também de Chicago e Munique, né? Porque você entrou... E parece que deu super certo, você ficou lá 4 anos. Pois é, não, foi ótimo, assim, foi interessante porque eu fui para ficar 6 meses, aí eu fiquei 1 ano, aí eu voltei para a Suécia e depois fiquei mais 3 anos e meio, né, então foi uma coisa assim, eu me encontrei lá, e é interessante, assim, formou a maneira como eu penso o trabalho em design, interaction, atualmente, né. Então, assim, eu fiz esse trabalho, depois eu fui para Chicago, né, ainda nesse período da primeira fase, né, da IDEO.
E aí em Chicago eu trabalhei num projeto que basicamente, assim, acho que marcou minha vida, assim, como designer, né? Que foi um projeto que a gente fez grande para a Ford na época, em que a gente criou a interação dos carros da Ford. E é interessante que na época não tinha, né, nada disso. Então a gente foi fazer pesquisa em carro da polícia, bem IDO, assim, pegando cenários extremos, usuários extremos, para poder ver como é que é utilizar a tecnologia dentro de um veículo. Né? Foi ver helicóptero e tal, e trouxemos esses aprendizados via, né, o processo da IDO para dentro do protótipo e das ideias, do brainstorming das ideias que a gente estava gerando. E daquilo ali surgiu o trabalho para a Ford, que a gente apresentou para eles de uma forma super altíssima fidelidade, assim, em termos de protótipo, né? Você podia sentar e meio que quase dirigir o carro, e tá nos carros da Ford até hoje. E Né? é o My Ford Touch, né, My esse projeto. Touch, e o que me chamou a atenção é que, se não me engano, isso foi mais ou menos em 2006, né, 2007. Isso. E como você disse, hoje a gente está vendo isso, né? É impressionante como que atualmente a enxurrada de notícias sobre a Volks, Nissan, várias marcas da indústria investindo bastante em UX nessa categoria agora, né? Como que elas estão agora correndo muito atrás, né? Sem dúvida. E precisam bastante, né? É muito engraçado porque desde aquela época eu fiquei muito plugado no assunto, né? De interação e tecnologia dentro dos carros. E assim, tem muita coisa que foi criada ainda que ainda assim, está disponível até hoje, né? Porque os ciclos dessa indústria são muito longos, né? E eles precisam de muita ajuda, né? Porque hoje, na verdade, isso é o contrário dos ciclos de tecnologia, né? Que são super curtos. Né? Então você tem hoje o sistema lá tem o da Apple e tem o da Android, né? Para veículo, da Google, né? O Android para veículo, mas ainda está uma coisa meio incipiente, né? Tá ainda bem no início. Mesmo em carros de luxo, a interação ainda não é boa, né? Ainda mais considerando que você está dirigindo, né? Então o reconhecimento de voz ainda é fraco, né? Então assim, tem um monte de coisas que ainda precisam avançar. E desse projeto, o engraçado é que, curiosamente, é um desses bebês, assim, né? De projeto que a gente vai e pega. Então, quando eu ando, às vezes, num Focus, lá na Inglaterra, recentemente, os carros da Zipcar, de aluguel de carro, eram Focus. Então eu podia entrar e dirigir o sistema que eu criei, ajudei a criar. Né? Então é muito legal que eu conheço toda a navegação dele, eu criei os ícones da interface. Poxa, que fantástico! É muito divertido. E quais foram os seus maiores desafios e como que você contornou eles na IDEO? Eu acho que o desafio, eu acho que lá tem um desafio de, como os projetos são projetos sempre de inovação, né? Então o componente assim, você precisa sair, assim, da perspectiva do usuário, ou então da pesquisa e de informações iniciais muito desconexas, né? E chegar muito rápido numa solução de alguma coisa que seja nova. Né? Então, eu acho que esse desafio para mim era sempre, tinha um pouco de angústia, assim, né? Mas sempre dava certo. Que é você começar um projeto sem saber o que vai ser o final. Começar com aquele desafio assim, não, você precisa repensar como é que é a interação né, trazendo novas tecnologias, interação com tecnologia num veículo e pá, é isso. Tipo, né, então você conseguir sair disso com uma coisa concreta, para mim, era um desafio incrível, assim, sabe? Uma das coisas que as pessoas sempre perguntam, né, como é que é trabalhar na IDEO e tal, né, e como é que o que você aprendeu lá, né, assim, o que você extraiu de lá, né? Eu acho que tem duas coisas, eu acho que na verdade elas estão relacionadas, mas assim, acho que é pensar que a gente, né, que nós como designers, a gente tem uma capacidade de liderança e de visão que não tem paralelo. Né? A gente enxerga o mundo realmente de uma outra forma, e eu vejo que muitas vezes, e eu acho que isso até se perdeu, sabia, um pouco, eu vejo que nos últimos 10 anos, assim, design tinha uma coisa assim, até meio da IDEO, assim, supervisionária, né, e tal, e a gente entrou acho que o desafio técnico, né, do que a gente faz aumentou tanto, né, que hoje a gente precisa conhecer tecnologias web e precisa tá bem próximo às vezes do código, né, de um trabalho, né, de um aplicativo, de um site que a gente está criando. Então, eu acho que o conhecimento técnico ele ficou tão pesado
em que a gente às vezes perde a noção do todo, né? Então acho que isso é uma coisa que eu aprendi na IDEO, né? Como designer, tá muito empowered, né? E tá muito assim, ser o líder da visão, né? De criar alguma coisa nova. E depois você voltou para o Brasil e foi ser head de inovação digital no Itaú, onde você focou por quase 4 anos, né? Exatamente. É engraçado a história do Itaú, né? Porque eu estava lá na IDEO em Munique na época, né? E tava fazendo uns projetos super legais e tal. E eu não tinha nem, assim, eu estava até pensando na época em mudar para os Estados Unidos, porque eu já estava um tempo na Alemanha e tal. Aí eu estava, né, assim, cara, vamos ver. E aí surgiu uma conversa, assim, do nada, de, olha, tem essa posição aqui, né? Veio por uma Hunter, né? Tem uma posição aqui e a gente acha que você pode ser um bom candidato. Beleza, vamos bater um papo. E aí fui conversando com ela, conversando com o pessoal do banco, isso levou acho que uns 6 meses mais ou menos. Eu percebi na verdade que era muito mais do que simplesmente uma posição operacional, era uma posição para poder ajudar o banco a ser mais inovador, né? E numa função que era bem interessante, que trabalhar a tecnologia dentro de uma organização como Itaú, ela trabalha com todas as áreas, né, do banco. Então é uma coisa muito central, né? Então isso me atraiu muito, assim, esse desafio e passar. Até aquele momento eu não tinha tido a oportunidade de estar do lado do cliente, né? Estar do outro lado do balcão, né? Então essa vontade de, na verdade, levar todo o trabalho da IDEO realmente e colocar na prática, porque a gente falava muito, né, do design da organização e de como é que você trabalha, como é que você torna uma organização mais inovadora e tal, com design thinking, né? Eu falei, cara, acho que vai ser a oportunidade de fazer isso. Aí, pum, decidi voltar e mudei tudo, né? Esposa, gato, móveis, aí vim pro Brasil e aí voltei, aí fiquei em São Paulo, né, esse tempo. Nessa sua experiência no Itaú, você criou várias das ferramentas e produtos digitais do banco, né? Como o Toki Pag, o aplicativo mobile, o espaço de trabalho digital. Então, o tempo no Itaú foi um tempo assim que passou muito rápido, né? Que foi tanta coisa e num espaço curto de tempo, assim. Então, acho que tem muitas lições, assim, em vários níveis. Né? Se a gente ficar sentado, a gente vai falar o dia inteiro sobre isso. Acho que a primeira coisa foi um aprendizado grande pessoal, né? De sair de uma situação em que eu estava ou trabalhando por conta própria com equipe, né, junto com uma equipe, ou liderando equipes pequenas, né, de 2, 3 pessoas, para ter uma equipe grande, de quase 40 pessoas, e trabalhando em muitas frentes, né? Foi uma coisa que foi um aprendizado para mim do que fazer e do que não fazer, né, em situações como essa. E eu acho que a primeira coisa também foi chegar numa organização tão grande, né? O Itaú tem quase 100 mil funcionários, né? E você falar assim, cara, tá, onde eu estou aqui, né? E o que eu vou... Tipo, começar a colocar em prática tudo aquilo que era a teoria ali num contexto novo, né? Então eu fiz logo no início eu circulei muito e comecei a conversar com muita gente, né, para poder tentar entender como é que a organização funcionava e comecei a montar a minha equipe, né, contratar designers. E aí eu vi a dificuldade, eu estava esse tempo todo trabalhando no exterior, né, e a dificuldade de encontrar profissionais aqui no Brasil, né. Tem muita gente muito talentosa, mas tem pouca gente para o mercado, né. Então isso é uma coisa interessante. A gente ainda tem a formação também é muito limitada ainda no Brasil, né, muito, muito pequena, né. Ainda falta a produção de mais gente, né? Então, enfim, comecei a ter essa dificuldade de montar a equipe, aí comecei a correr atrás, e uma coisa interessante também, né, de trabalhar com uma empresa de recrutamento para trazer designers, está procurando designers de interação, né, UX designers, visual designers, gente que pudesse me ajudar nos projetos de inovação, né, tivesse essa visão de design thinking, que era uma coisa ainda muito incipiente, muito nova no Brasil, né? Isso foi em 2011, então tem 5 anos, quase 6 anos atrás, né? Então estava no início de toda essa conversa, e aí eu comecei a montar a equipe, e teve um aprendizado interessante de design precisa, e isso me marcou muito, eu trabalho muito, assim, até hoje eu foco muito isso, né, na maneira como eu trabalho e como eu tento fazer com que as pessoas que estão trabalhando comigo também vejam, que a gente precisa estar muito integrado, né? Assim, é muito natural, as pessoas vão me bater quando eu vou falar isso, mas é muito natural do designer
querer tá envolto de designers, né? Porque é muito fácil a gente estar com pessoas que pensam que nem a gente, né? E o desafio está em você ir para um contexto em que as pessoas pensam diferente de você. E aí você começa a ter que convencê-las de que, na verdade, o que você está fazendo é importante, mas de repente você precisa, de repente, não ser tão designer em algumas situações e levar em consideração a perspectiva de uma pessoa de negócio, de uma pessoa de tecnologia, enfim. Né? Então, eu acho que esse aprendizado de integração minha, mas integração do grupo, né, que estava comigo na organização foi incrível, assim. E dessa sua equipe de mais ou menos 40 pessoas, todas elas eram designers? Tinha gente de negócio, tinha gente de tecnologia, tinha gente do banco, que tinha bastante conhecimento de banco também. Então era um mix, né? Tinha pesquisador, tinha antropólogo. Que legal. Um antropólogo. Eu acho que aqui do podcast que eu conversei, que eu acho que esteve na sua equipe, o Robson Santos e a Elisa Volpato. Elisa, exatamente. Passou muita gente bacana, assim, muita gente muito talentosa, muita gente bacana nesses últimos anos. Acho que foi legal, né, porque deixa um legado, né, de pessoas que criaram muita coisa. E a gente, assim, tem muitas histórias, né, mas a gente ajudou, por exemplo, a gente trouxe design sprints para o banco, né, que era uma coisa que a gente percebeu, foi uma percepção nossa de que os ciclos de design precisam ser curtos e precisam ser próximos de capturar resultados, de trabalhar com tecnologia, de trabalhar mais lean, mais ágil, né? Então a gente começou a criar esses ciclos curtos muito inspirados pelo design sprint do Google Ventures, e isso explodiu dentro do banco, e hoje já rodaram mais de 100 design sprints lá pelo banco, em diversas áreas, entendeu? Então isso foi muito bacana. E você também foi um dos responsáveis pela aproximação do banco com segmentos de fintech, de hackathon, né? Queria que você me contasse um pouco sobre isso. Pois é. Então, isso é uma coisa que a gente percebeu também, que a inovação, né, isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, né? A inovação está começando a deixar... A inovação sempre foi muito caixa preta, assim, nas empresas, né? Você tinha, tipo, uma área de inovação que criava tudo e tal, só que uma área de inovação, ela catalisa, né? Mas ela não é capaz de gerar inovação para a organização como um todo. Você precisa que a empresa seja inovadora, que as pessoas se sintam parte sintam a responsabilidade de inovar em diversas áreas, né? Então, no mundo inteiro, e aí a gente seguiu esse movimento cara, não dá para a gente inovar em tudo ao mesmo tempo, né? Então, vamos conectar com as empresas que estão na vanguarda e estão produzindo essa inovação. É quase como a inovação... a aproximação das startups é como se fosse um novo R&D, né, das empresas. Então você multiplica, né, a tua capacidade de inovação por estar próximo às startups, seja para adquirir ou para montar parceria, enfim, né. Então era um pensamento que a gente tinha já desde alguns anos atrás, né. Tem algumas coisas confidenciais aí da história, mas de ter alguns labs de inovação e tal, e chegou-se a esse modelo de ter um espaço, que é o espaço do Cubo hoje, e aí tem muitas outras histórias de gente que, né, pegou essa semente e fez acontecer, tá? Então, né, teve essa aproximação, foi super importante, e hoje, na verdade, o Cubo tem mais de 50 startups, e todas elas não, uma boa parte delas trabalha muito próxima do Itaú. Então isso traz uma capacidade de expansão da inovação deles absurda, né? A fintech é uma área também que dá para falar muito, né? E em que design tem um papel fundamental, né? Você pegar todas as grandes fintechs do mundo, tem uma inovação e experiência grande que está acontecendo. Então, a gente tem um papel muito importante ali também. Vamos falar, então, agora um pouco da sua experiência na Hilde de Londres. Depois desses quase 4 anos aí no Itaú, eu estava com aquela sensação de que a gente tinha feito muita coisa, né, e que estava na hora de voltar para o exterior, que o plano era sempre ficar no exterior, né, e aí esse retorno do Brasil é um retorno interessante também. E aí eu falei assim, vou voltar para fora. Comecei a conversar com algumas pessoas e surgiu essa oportunidade lá na Hilde.
eu acho que tem as agências digitais, né, e agências principalmente do perfil da Huge. A Huge, ela tem uma coisa que eu acho que é única, ou quase única, né, no universo das agências, em que tem essa visão de UX e de design muito forte, né, e de ser centrado no usuário muito forte. Né? Então, lógico que nem sempre é possível, né, dentro dos projetos, você fazer todas as pesquisas que você quer, fazer toda a etnografia que você quer e realmente tá tão profundo, mas o viés está lá e a visão está lá, né? Então, o Aaron Shapiro, né, que é o CEO lá, sempre, em todas as conversas que eu tenho, até o livro dele, né, do Users Not Customers e tal, tem muita, assim, o universo de agência, é até engraçado, né, porque tem muita gente que vem do mundo de agência. Eu não sou uma pessoa do mundo de agência, né? Então foi uma coisa nova para mim como experiência, mas é interessante você ver que das agências, tem muita agência com uma visão tradicional, né? De comunicação tradicional, em que é liderado, a visão é liderada por planejamento, é liderada por uma perspectiva muito forte de marketing, que não necessariamente leva em consideração que, no final das contas, principalmente hoje em dia, você tem pessoas e usuários do outro lado, inevitavelmente, né? Assim, não dá pra gente criar hoje um site sem levar em consideração como é que esse site vai ser usado. A não ser que seja uma campanha, uma coisa efêmera, né? Né? E muito do que a gente cria hoje, por isso que eu gosto muito, as pessoas às vezes torcem o nariz, né? Mas eu gosto muito do termo produto digital, né? Porque é realmente um produto digital que a gente está criando, né? E ele vai ser usado pelas pessoas de fato. Então não é uma coisa que você coloca ali e desaparece, né? Então, eu acho que agências como a Huge têm essa capacidade, né? Eu acho que é uma das poucas, né? Eu venho do mercado de agência e é muito difícil você trabalhar com design centrado no usuário em agência, porque a mentalidade é campanha e eu nunca trabalhei na Huge, mas a impressão que eu tenho é que ela é uma das únicas, né? Ela Exatamente. que consegue fazer esse processo realmente focado no design centrado no usuário e muito forte em pesquisa, em prototipação. Exatamente. Isso foi uma coisa que me atraiu, né? Desde o início. Então, quando eu estive lá batendo papo com o pessoal, e assim, é nítida a diferença, né? Então, a gente fazia, por exemplo, muitos protótipos, a gente tinha um cuidado grande, né? Em algum lugar eu vi que sua atuação era com Digital Transformation Strategy e UX. Que acaba sendo uma mistura de tudo isso, né? E isso é uma coisa que... por isso que eu falo que a IDEO me marcou muito, né, assim, como profissional. Eu sempre tento, em tudo que eu faço, conectar aquilo ao contexto maior. Por isso que eu acho que agências como a Huge têm uma vantagem muito grande, porque você tá ali, às vezes você está fazendo uma coisa que está dentro... É uma campanha, mas está todo mundo preocupado em realmente... Essa estratégia está coerente, sabe? Isso está conectado com realmente a visão da empresa, né, como um todo. Né? Então, todo design, né, e aí pelo menos eu tento fazer isso, né, em tudo que eu trabalho, por isso que agora eu estou na McKinsey Digital, né, que é um outro capítulo assim, da vida. Mas, por isso que eu acho que empresas como a McKinsey também tem essa pegada, né, assim, de você, assim, todo design ser parte de algo maior. De uma estratégia, né? Isso, exatamente. E eu acho que isso é difícil, né? Então você às vezes, assim, tem empresas que não tem nem a alçada, né? Assim, a liberdade por parte do cliente de pensar dessa forma, né? Então, às vezes a pessoa quer, mas não consegue. Né? E eu acho que quando você se posiciona dessa forma, que aí eu acho que no universo de agências a Huge faz isso muito bem, e no universo de estratégia, consultoria, por isso que eu vim para a McKinsey, né? Eu acho que a McKinsey está fazendo muito bem, é exatamente isso, né? É você pensar de forma sempre estratégica, né? Porque no final das contas, uma coisa interessante também, né? Uma coisa que eu aprendi, as coisas vão se conectando, assim, né? Os aprendizados. E uma coisa que eu aprendi, por exemplo, na época do Itaú, é que um produto digital, ele é capaz de transformar uma empresa. Então, o primeiro produto digital que a gente lançou na época lá no Itaú foi o TokPag. Né? E o TokPag, que é um negócio super bacana de você fazer transferência, peer-to-peer e tal, mas dentro do universo das coisas, ele é até pequeno, né? Mas ele teve uma capacidade de catalisador, assim, dentro da empresa muito grande, de todo mundo perceber que, na verdade, como uma empresa grande, você não pode fazer só... você não pode pensar no usuário de longe.
Você tem que fazer coisas que o usuário queira usar, não é só porque ele é obrigado, né? Porque você usar um aplicativo de um banco, um aplicativo do banco mesmo, né, de acesso à tua conta, o internet banking e tal, são coisas que o usuário tem que usar, porque ele precisa acessar a conta dele. Mas quando você lança uma coisa que ele não precisa usar, aí é a prova de fogo. Se você realmente entende o usuário e se você realmente sabe fazer um produto digital moderno, né? Como uma startup faz, por exemplo, né? Eu fiquei um ano na Huge e aí eu tava... Aí tem um outro lado do universo de agência, né? Que você consegue ser estratégico até um ponto. Porque muitas vezes, o relacionamento que você tem, ele é um relacionamento com o departamento de marketing da empresa e muitas vezes não com uma área de negócio ou de produto. E aí eu tava naquele momento assim, a gente produziu coisas interessantes lá, tem o site da Enel, que é público, né, e tem outros projetos da Enel, empresa de energia, né, que é público, que ficou super legal. Então tem muita coisa bacana que aconteceu ali, mas eu tava assim, será que é isso mesmo? E tal, aí surgiu uma conversa interessante na SAP Nitro, eu falei, a SAP Nitro é interessante porque é uma agência grande, muito maior, acho que vai ter um alcance bom, mas ao mesmo tempo já com mixed feelings de será que eu fico em Londres ou será que eu volto para o Brasil por questão familiar? E aí surgiu essa oportunidade na Digital McKinsey aqui no Brasil, eu falei, eu acho que é isso mesmo, vou fechar aqui a tenda aqui de Londres e vou voltar para o Brasil para ficar de vez. Né? Então agora eu voltei para ficar de vez no Brasil. Me chamou a atenção que na SAP Nitro você trabalhava com design centrado na atividade. A SAP Nitro é uma agência muito interessante, porque é uma agência que tem uma visão de storytelling, né, muito forte. Então, de você conectar as histórias da marca com as histórias da experiência. Né? Então, conectar muito forte, assim, essa coisa assim meio abstrata, assim, meio subjetiva, né, do storytelling, mas trazendo isso para o universo de UX. Né? Então é um negócio que é difícil, né, de fazer, porque muitas vezes você não consegue, mas quando o teu trabalho é longo, então, por exemplo, só para dar um exemplo disso, né, a SAP Nitro trabalha com muita, obviamente em Londres, trabalha com muita instituição financeira. Então tem muito trabalho lá que é bem, vamos dizer, sólido, assim, trabalha em diversos aplicativos, diversos canais e tal. Então, você consegue começar a traduzir realmente nesses diversos pontos de contato essa visão da marca de uma forma mais holística, né? E traduzir isso na experiência. E aí, assim, o foco em tasks, né, em atividades, é aquela coisa tradicional de pensar o design não como simplesmente a tela, a funcionalidade, mas você começar a pensar design como o que é... Na verdade é ser user-centered, né? É pensar o que o usuário está passando e quais são as jornadas pelas quais ele está passando para você criar os teus fluxos e as interfaces. Envolve uma visão bem holística, né? Exato, exatamente. Como você morou e trabalhou em diversos países, como que essas experiências com outras culturas influenciaram no seu trabalho hoje? Nossa! Pra caramba. Eu acho interessante porque, assim, de uma forma resumida, né, assim, o lugar que eu mais gostei de trabalhar, não que os outros não tenham sido bons, foi os Estados Unidos. Quando você trabalha nos Estados Unidos, você percebe por que tem tanta inovação saindo de lá. Porque tem um pragmatismo muito grande e, ao mesmo tempo, é uma coisa assim meio anglo-saxã, até meio germânica, assim, das coisas serem muito corretas, né, muito preto no branco e trabalhar de uma forma muito rápida, né, tipo, voltada para resultado, né, mas ao mesmo tempo um otimismo incrível. Então, assim, nunca, em momento nenhum, e isso é uma coisa que eu vejo ainda muito no Brasil, né, assim, às vezes a gente começa um projeto e se ele é um projeto que tem um pouco mais de inovação ou tem um pouco mais de incerteza, as pessoas ficam muito desconfortáveis. Né? O cliente fica muito desconfortável, as empresas ficam muito desconfortáveis, porque a gente tem ainda uma visão muito assim, depara, assim, né? Tipo, eu tenho um problema, eu preciso gerar uma solução. Uhum. Né? Enquanto que lá, como eles têm esse otimismo, é assim, não, vamos fazer o protótipo que vai dar certo.
sabe? Mesmo sem saber para onde que está indo, entendeu? Então, acho que isso da cultura americana é uma coisa muito interessante, e eu tento também, sempre nos grupos que eu estou trabalhando, nas equipes, levar isso, né? Falar assim, pessoal, calma, vai dar tudo certo, precisa ter otimismo. Se a gente não tiver otimismo, aí realmente que não dá certo. Né? Então, isso é uma coisa interessante dos Estados Unidos. Uma coisa que eu achei incrível, por exemplo, na Suécia, é essa visão de muito democrática e muito próxima, assim, sabe? Eu me lembro de como eu estava, assim, na Suécia eu era estudante, né? Então, estava fazendo um projeto que era de alguma coisa médica, né, um equipamento médico, alguma coisa assim, e eu entrar em contato com o head da cirurgia, do tratamento molecular de não sei o quê, e o cara te atende. E ele conversa contigo, ele vai tomar um café e tudo mais. Então, essa coisa, assim, muito flat, assim, muito horizontal da sociedade é impressionante. E não é à toa que muito da visão de design participativo, né, participatory design, vem da Escandinávia, né? Porque isso é muito natural, assim, da cultura deles. E na Alemanha tem coisas bem interessantes também da cultura alemã. Eu achei incrível, por exemplo, num dos projetos que eu trabalhei, que foi tecnologia para veículos elétricos, para Bosch, né? Então um negócio super, assim, tecnologia avançadíssima. E a gente tem até umas imagens legais, assim, do projeto, da gente prototipando ali as soluções e pensando toda a interação com tecnologia para um veículo elétrico. E você trabalhar com os alemães, eles têm uma resiliência e uma capacidade de qualidade, assim, de experiência e qualidade técnica incrível. Então, eu me lembro da gente estar num final de semana trabalhando num protótipo para esse carro e tinha... a gente precisava conectar uns mapas do GPS para poder criar uma melhor experiência de navegação no GPS do carro e tal, porque tinha a ver com a tecnologia de veículo elétrico, de reduzir gasto de energia e tal. E, cara, a gente tinha as imagens do mapa, a gente passou o final de semana inteiro conectando essas imagens, montando, e aí tinha um desenvolvedor que estava trabalhando com a gente deles, né, da Bosch, um desenvolvedor nosso, e a gente trabalhando para poder criar um mapa melhor para um protótipo de uma coisa que a gente nem sabia se ia ser um carro, né? Então, assim, essa resiliência ali no detalhe, sabe, é impressionante dos alemães. Eu acho que essas coisas a gente vai aprendendo e vai tentando trazer, né? Um pouquinho de cada um, né? Sobre seu trabalho e sua vida hoje, então, como você disse, você está na McKinsey, né? Você é diretor executivo de experiência do usuário da área digital na McKinsey de São Paulo. O título é imenso, né? O título é esse mesmo, né? É isso mesmo. O trabalho aqui, então, uma coisa que eu estava buscando, eu acho que desde o momento que eu tenha saído da IDEO, que eu fui para o Itaú, e desde o momento que eu saí do Itaú, talvez, era um lugar assim que eu pudesse vir e assim realizar a minha visão de design, sabe? Que eu acho que eu saí com aquela visão assim super grandiosa, assim, né, e visionária da IDEO, e eu acho que assim, design tem essa capacidade, né, de transformar vidas e empresas de uma forma muito prática, né, assim, muito maker, né? Então a McKinsey tem feito um investimento muito grande em digital, né, em digital, né, porque percebeu que, na verdade, não adianta, assim, a consultoria tradicional não adianta ficar entregando PowerPoint mais, né? Assim, já era isso, né? Você precisa realmente fazer coisas, né? E isso eles perceberam muito forte nos Estados Unidos, e aí começaram a criar esses núcleos, né, pelo mundo, né? E aí foi uma tentação muito grande, né, de vir para cá, porque a gente está no momento de criação desse núcleo, então somos responsáveis por design na América Latina e trazer essa visão de design, né, tanto integradora, assim, né, tanto de uma visão estratégica, mas também conectar isso com o que a gente precisa fazer agora, né, a experiência que a gente precisa criar, e trabalhar muito próximo de desenvolvedores. Então a gente está montando uma estrutura que é esse mix da estratégia, né, tradicional da McKinsey com uma visão muito startup e muito pragmática, assim, né, de desenvolvimento e de design. Então isso chamou muita atenção, e a gente está trabalhando aqui no Brasil, né, no mundo inteiro, né, na verdade, mas em dar o próximo passo em tecnologia e digital, né.
Então, trabalhar de forma muito estratégica e criar, por exemplo, criar uma empresa do zero para um cliente, né? Então, a gente percebe que tem uma oportunidade, por exemplo, no mercado, sei lá, de serviço financeiro, ou então, sei lá, de transporte, ou de varejo e tal. Então, a gente vai e trabalha com esse cliente para, às vezes, criar uma empresa nova do zero. Então, a gente cria toda a estratégia, junto com, tem pessoal de estratégia de negócio da McKinsey, e a gente entra com design thinking, né, ajuda a transformar tanto essas empresas, até empresas grandes também, em ser muito mais user-centered, né, e ajuda a criar produtos digitais para essas empresas, né, seja ela grande ou seja pequena, ou seja esse caso, por exemplo, de criar uma empresa nova. Né, então, usar design de uma forma assim, muito integradora, né. E quais são as diferenças entre trabalhar com inovação na IDEO, inovação in-house, e uma consultoria de gestão e negócios como a McKinsey? É bem diferente. Eu acho que, no caso da IDEO, no caso da IDEO, todo mundo, assim, a IDEO é design thinking, né? Assim, a IDEO vive design thinking, né? Então, você não precisa convencer ninguém da capacidade de design de criar um novo produto, uma nova solução, um novo serviço, enfim, né? Isso está muito na cultura. Então, a coisa flui, né? É muito fácil. Dentro de uma organização, o desafio é que você precisa atuar. Eu descobri uma coisa também, né? Você tem que atuar de uma forma muito mais a se conectar com outras pessoas e assim, você precisa funcionar dentro você precisa ser muito articulado ali, né? Em conseguir navegar a organização e você criar produtos, né, que estejam ligados aos interesses da organização, né? Então, e sempre levando a organização para frente, né? Tipo, então, acho que, sei lá, o TokPag talvez seja um bom exemplo lá no Itaú, né? De você criar um produto digital, né? E aquilo está conectado a tornar a empresa mais inovadora, mas ao mesmo tempo entregar uma boa experiência, uma coisa muito boa para o usuário. Você tem que navegar esse contexto, ele é bem complexo, né? Tem muitas interligações e você precisa estar muito conectado às pessoas. Trabalhar em consultoria de management consulting, né, tipo a McKinsey, tem dois lados da moeda, né? Eu acho que um lado é essa capacidade, assim, percebeu-se nesse universo que design é muito importante, tá? E eu falei isso até numa apresentação que eu fiz há um tempo atrás no Google Campus aqui em São Paulo, que eu tava falando, cara, para uma McKinsey contratar designers, né, nesse nível, a gente tem, aqui no Brasil já somos 15, né, enfim, estamos crescendo no mundo inteiro, porque design é muito importante para os clientes, né, então esse lado é o lado legal, né, o lado difícil é o lado de você realmente conectar design de uma forma, assim, meaningful, né, significativa nos projetos, porque, assim, o outro lado é que a consultoria de management, ela vive, né, por conta própria, assim, ela não precisa de você, de certa forma, né? Então você vive essa dicotomia, né? Então você conectar nos projetos design não de uma forma, não como ferramental só, mas como pensamento, é a parte mais difícil, mas é a parte mais interessante também. Na sua opinião, quais são as 3 habilidades mais importantes para trabalhar com a experiência do usuário? Eu acho que empatia é uma óbvia, mas parece óbvio, mas não é. Então, empatia é fundamental. Eu acho que, de uma forma em geral, eu acho que essa capacidade de fazer coisas, né, ser muito maker, né, eu acho que é muito importante, que muitas vezes a gente não pode perder isso de vista, né, eu acho que assim, fazer coisas é a finalidade de design. E eu sinto que é cada vez mais importante, as tecnologias, as ferramentas estão mudando o tempo todo, né. Eu acho que está muito antenado, assim, sei lá, eu trabalhava com Photoshop e hoje em dia eu não uso mais Photoshop, eu uso Sketch Zeppelin, né? Então, assim, está muito antenado às tecnologias, a novas formas de trabalhar, eu acho que é muito importante, porque é isso que realmente cria a conexão entre os membros da equipe, né? E como é que você se mantém atualizado? Você tem alguma rotina ou hábito, alguma dica para gestão do tempo? Eu tento ficar conectado, assim, eu recebo, por incrível que pareça, eu olho newsletters, né, eu uso o aplicativo do Quartz, né, que eu acho incrível,
Então, Quartz eu não sei, né, se todo mundo conhece, mas é aquele aplicativozinho de notícia, né? Então ele manda umas notificações e você interage com ele como se fosse um chatbot. Então eu gosto bastante. Eu leio muito Medium, né? Acho que Medium talvez seja uma das principais fontes de informação de uma forma mais profunda, né, que eu tenho consumido ultimamente. Então acho que essa mistura, né? Acho que alguns blogs, newsletter, Medium e muito a rede, né? Assim, as próprias pessoas, né? Desses blogs você pode falar um ou dois que você acompanha? Eu vejo muito o blog do InVision, eu acho muito bacana. O Intercom, né, que é muito bom também. E os de tecnologia, né? O TechCrunch. O TechCrunch acho que é o principal de tecnologia. Essas são as principais fontes, assim, de informação. E aí eu vou pegando umas coisas soltas, assim, né, de vez em quando. Sei lá, o Ars Technica da Áustria, aí eu vou pegando uns soltos, assim, só para ver se tem alguma outra coisa fora, porque muito dessas mídias, elas ficam repetindo umas às outras, né? Então acho que de vez em quando você consegue pegar umas coisas fora, assim, também é legal. Tá. E para fechar agora, Fabrício, quais são os seus livros preferidos ou aqueles que você mais recomendou ou até o mesmo deu de presente, relacionados a UX, inovação, disrupção digital ou até mesmo a outros temas que te inspiram? É engraçado que eu lia muito livro, né? E o timing do livro não tá cabendo mais na vida. Assim. Então, eu presenteei recentemente algumas pessoas com um livro com Design Sprints, né? Do Google Ventures, que chama Sprints, né? Que eu acho que talvez para algumas pessoas seja meio batido, mas é uma coisa que ainda tem muito aprendizado ali, né? Acho que é bem interessante. O Lean Startup, de vez em quando eu consulto, dou uma consultada, né, para ver algumas formas de pensar, alguns métodos que às vezes eu preciso trazer de novo. Acho que esses foram os mais que eu acabo usando recorrentemente, né? Bom, Fabrício, eu já tomei quase 1 hora do seu tempo e eu quero agradecer. Eu amei conversar com você, aprendi muito e muito obrigado pelo seu tempo e por fazer parte do Movimento X. Não, um grande prazer. E é interessante porque eu venho de um caminho diferente, né? Acho que talvez de várias pessoas que trabalham com o X e design de interação, mas acho que talvez esse caminho diferente ele traz outras perspectivas também. Com certeza. Muito, muito obrigado. Um grande prazer. Chegamos ao fim deste que é o 14º episódio, hoje com o Fabrício Dori. Se você tiver qualquer pergunta ou quiser me dar um feedback sobre este episódio, é só me escrever no Twitter. Meu perfil é @IsabellaDeFátima. Para ouvir outros episódios, acesse movimentox.com. Na próxima edição, vou conversar com Guilherme Neumann, designer de experiência do usuário no Nubank. Obrigada por acompanhar o Movimento X nesse primeiro ano de vida e um excelente 2017.